Olá, amigos do meu canal. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre as Escrituras Sagradas. Hoje eu quero falar sobre a loucura do Evangelho, que significa boas novas. A loucura da pregação de Cristo. As Sagradas Escrituras, ela é um livro maravilhoso. Eu admiro muito. Porque ela já nos adverte, ela já nos avisa de tudo que as pessoas, as atitudes que as pessoas tomam. Então, se nós examinarmos bem as Escrituras, nós não deveríamos ficar surpreendidos, porque ela já nos, de antemão, ela já nos dá algumas advertências, alguns avisos. E nas Sagradas Escrituras nós temos homens com cultura que escreveu ela, homens indoutos, como foi alguns dos apóstolos, né? E hoje eu quero fazer a leitura no livro de 1 Coríntios. Este livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, foi o apóstolo mais culto do Novo Testamento, das Escrituras, que escreveu as cartas. Então o apóstolo Paulo era um homem de uma vasta cultura, ele falava vários idiomas. E ele que escreveu este livro, né, esta carta, dirigida à cidade de Corinto. E então ele foi um homem que se converteu através de um sinal miraculoso, de uma aparição sobrenatural. Ele narra. E esse homem, ele foi muito usado por Deus, ele deixou muitos escritos para nós, que ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E o interessante é que eu gosto muito das cartas do apóstolo Paulo, porque ele foi um homem que viveu verdadeiramente a espiritualidade. Ele foi um homem que entendeu, ele tinha um entendimento muito grande das coisas espirituais. E hoje eu quero comentar algo que ele deixou escrito aqui, muito interessante. Inclusive tem um subtítulo, né? O subtítulo foram as pessoas que colocaram na palavra, nessa carta aqui. Então o subtítulo está escrito assim: a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Então eu quero fazer a leitura no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, e no versículo 19 em diante. Não, eu vou começar do 18 para nós entendermos melhor. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Está entendendo aqui? Pois é, ouvinte, às vezes eu vejo aqui na internet, eu já não me admiro, por que as pessoas não entendem, que as pessoas chamam nós de doido, de louco, e vários nomes similares a esse. Porque o próprio Deus, ele preferiu se mostrar o Evangelho para aquelas pessoas que eram de menos importância para esse mundo. O próprio Cristo, quando ele veio a este mundo, as pessoas criaram uma expectativa a respeito do Messias, achando que ele ia nascer num palácio. Mas ele surpreendeu a todos, porque ele nasceu numa humilde manjedoura, segundo as Escrituras. E os judeus, na verdade, queriam que ele viesse para libertar o povo, vieram com pompa e glória. Mas Deus, ele é diferente de nós. Ele gosta de se esconder.
Ele não gosta de se aparecer. Porque nós, quando nós temos uma sabedoria, quando nós temos um estudo, não é verdade? Nós gostamos de nos mostrarmos. Isso é natural do ser humano. Pode ver que quando você vai ler um livro, ou quando alguém vai fazer uma palestra, ele coloca antes do nome dele um monte de título, o que ele fez, o que ele é doutorado, e nós gostamos disso. Mas a palavra de Deus diz que Deus, a glória dele está em se esconder. E os homens está em trazer à tona toda aquela bagagem dele. Mas só que o evangelho é avesso ao que o mundo ensina, a sabedoria do mundo. E o próprio Cristo, quando esteve nesse mundo, ele teve problema até com os familiares dele. Olha, você não é o Cristo? Apresenta-te ao mundo. E aí ele disse assim, olha, não é o meu tempo não é agora. Então, o que eu quero dizer com isso, meu amigo, meu ouvinte aqui desse canal? Eu quero dizer que o evangelho ele é escândalo, ele provoca escândalo. E é verdade, eu tenho visto nos nossos canais as pessoas se escandalizarem pela pregação, se escandalizarem pelo que nós pregamos aqui, as pessoas acharem loucura, isso não entra na minha mente. Mas a palavra de Deus, há mais de 2000 anos atrás, aqui, ela já nos advertia que ia acontecer isso. Olha que livro maravilhoso, né? Como que ela previu que o evangelho ia ser escândalo? E aqui está falando que porque o judeu pede sinal. O judeu aqui é toda aquela pessoa religiosa. Então ele está simbolizado no judeu. Toda aquela pessoa que tem uma religião, ele está simbolizado no judeu. O judeu ele pede sinais, prodígios, maravilha, né? E as pessoas que têm sabedoria, que têm cultura, está simbolizado aqui pela cultura grega, porque é dos gregos que vem a filosofia, vem toda aquela cultura. Você pode observar que os filósofos vêm lá da antiga Grécia. E o apóstolo Paulo até teve um encontro com alguns filósofos. Aqui no Novo Testamento é registrado que ele tinha os filósofos que ficavam nas praças, né? Discutindo, filosofando. E então, muitos daqui da internet que eu vejo, eles são representados por gregos, porque eles querem sabedoria, querem a lógica, querem ser o dono da verdade, querem saber tudo. Então, os gregos aqui, o evangelho era loucura para eles. Era loucura. E aí no versículo 25, a palavra de Deus diz aqui, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E aí o apóstolo vai dizendo aqui para nós observarmos, no versículo 26, qual foi a escolha de Deus. Preste atenção nessa leitura. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, isto é, pessoas com sabedoria, com cultura, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Agora no 27 ele fala, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então Deus está dizendo assim, olha, o meu poder vai se aperfeiçoar naquela pessoa que não tem capacidade nenhuma. A pregação do evangelho vai ser anunciada para aquela pessoa que não tem cultura nenhuma, para que depois ninguém venha falar que foi aquela pessoa que construiu aquele argumento, que construiu aquela persuasão para convencer as pessoas. Não. Então Deus escolheu as coisas que os homens, nós, desprezamos. E nós, ouvinte, nós somos pessoas que discriminam naturalmente. Nós somos assim, os seres humanos somos dessa forma. Nós discriminamos as pessoas pelo modo de falar. Às vezes a pessoa não tem um modo de falar correto, nós já discriminamos. Às vezes nós discriminamos as pessoas pelo modo de vestir. Eu mesmo já cansei de ver em bancos, em setor público, em várias áreas, quando a pessoa está muito bem vestida,
ela tem um atendimento diferenciado. E Deus, Ele preferiu pegar as coisas com menos atenção nesse mundo, as coisas vis. Por isso que a pregação do Evangelho é loucura para os que se perdem. Por isso que quando nós temos que ir a Deus, nós temos que ir desprovido de todo o espírito de arrogância, de sabedoria humana. E o apóstolo Paulo, aqui na Sagrada Escritura, ele era um homem culto, mas ele diz lá para frente que ele considerou tudo isso aí como esterco. Porque ele se esvaziou de si mesmo e se encheu da sabedoria de Deus, da sabedoria que vem do alto. E se você tem cuidado de examinar as Escrituras, eu já fiz um vídeo sobre a estrutura de comando que conforme a palavra de Deus, é tudo avesso, tudo ao contrário do que está estabelecido no nosso mundo. Por isso que as pessoas naturais não entendem. As pessoas naturais não conseguem entender o que é o Evangelho, o que é a nossa fé. Eles acham, nossa, você está doido, você perdeu a razão, isso não é assim. Por isso que aqui com o apóstolo Paulo, no capítulo 2, e no versículo 12, ele diz assim, 12 e 13 eu vou ler, e o 14. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. O que é o espírito do mundo? É o consenso comum. Mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o consenso comum é diferente do que Deus pensa. Por isso que lá em Isaías fala, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E aqui no versículo 13 diz assim, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Em outras palavras, eu só vou entender as coisas espirituais quando eu me torno espiritual. Quando a minha capacidade está no intelecto apenas, vai acontecer igual acontece com você. Você não vai entender de forma alguma. Nós sempre insistimos na mesma tecla. O homem natural não entende o que é o plano espiritual. E aí no 14 ele diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, como eu disse. É só quando a pessoa se torna espiritual é que ele vai entender as coisas espirituais. E no 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se você não tem a mente de Cristo, se você não tem a mente de Deus, que você só consegue quando você se converte, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você aceita a palavra, e aí é uma coisa sobrenatural que também você não vai entender, é uma operação de Deus no teu íntimo, no teu coração, sobrenatural. E aí você vai saber discernir as coisas, separar as coisas que é de Deus das coisas que não é. É nisso que as pessoas pecam aqui na internet e em outras, não só aqui, onde nós pregamos, eles não conseguem entender. E o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 2, versículo 7, diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. O que é mistério? Coisa misteriosa, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Está vendo como que é? Então, nós pregamos aqui. Se você for uma pessoa que quer ter um encontro com Deus, se você quer ser salvo, você tem que deixar toda essa bagagem de conhecimento do mundo que você tem. E ir como uma criança, querendo o leite verdadeiro, querendo saber da verdade. Mas nós pregamos aqui, nós vemos que as pessoas,
Elas querem conhecer a Deus pela própria sabedoria delas. Nunca você vai conhecer Deus dessa forma. Nós já fizemos alguns vídeos explicando sobre isso. Então o que eu quero dizer para você que está vendo o nosso vídeo. Às vezes você é muito inteligente, como eu disse, mas você não entende as coisas espirituais de forma nenhuma. Porque a palavra de Deus mesmo aqui em Coríntios fala que existe o Deus desse século, no mundo espiritual, que ele cega a tua mente. Porque o sistema do mundo, ele jaz no maligno. Eu fiz um vídeo falando, você pode pesquisar aí e ver. Então, meu amigo, minha amiga, você que está vendo esse vídeo aqui, talvez o que eu prego para você é loucura. Talvez você ache um absurdo, igual a gente recebe muitos comentários. As pessoas não conseguem entender. Mas nós estamos aqui pregando o Evangelho, tentando abrir os teus olhos. Tentando levar você a uma nova direção. A uma vida espiritual. Porque você é um ser espiritual no sentido, certo? Você pode ter uma vida espiritual. Você é um ser espiritual, mas você está morto. A tua vida espiritual está morta. Então você só consegue viver esta vida espiritual através de Jesus Cristo. Através dele, ele que é o autor da vida, ele que é a própria vida. Então todo ser humano, ele é um ser espiritual, mas ele diante de Deus, ele está morto. Ele está morto diante de Deus. E aí quando você aceita a pregação do Evangelho, que é a palavra, essa palavra ela produz vida, vida espiritual. Aí você vai começar a entender os mistérios de Deus. Porque o que é mistério? Mistério é uma coisa sobrenatural, é mistério. A própria palavra já diz. E aí você vai começar a entender os mistérios. Deus vai te dar um espírito de vida. A mente de Cristo é uma coisa sobrenatural. E você vai começar a entender claramente. Mas enquanto você não se despojar, não se arrepender e não aceitar humildemente, você não vai chegar a esse pleno conhecimento. Tomara, oxalá que você entenda o que eu estou dizendo. Oxalá que o Espírito Santo de Deus abra a tua mente, porque só Ele pode abrir. Mas Ele vai abrir sua mente se você abrir a porta do teu coração. Enquanto você não abrir a porta do teu coração, Ele não vai forçar nada. Ele vai ficar batendo a porta. Por isso que Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar dentro do teu coração e vou cear com você. Eu vou comer com você. O que é comer com você? É a palavra de Deus. E você vai se deliciar. E você vai ver uma dimensão fora do normal dessa vida que você leva. Essa vida cansativa. Essa vida monótona. Eu gostaria que você refletisse sobre o que foi falado. Pense nisso.